Qual foi o momento em que você se tornou alguém que não reconhecia? Minha filha Ren não saía com ninguém desde a morte de sua mãe, há 3 anos. Então, quando ela finalmente trouxe alguém para casa, eu estava aterrorizado de estragar tudo. Andrew chegou com uma camisa de botões, um aperto de mão firme e uma garrafa de vinho decente, olhando-me diretamente nos olhos enquanto prometia tratar Ren com respeito. Passei a semana toda ensaiando o que dizer, preocupado em parecer o pai superprotetor que já tinha feito Ren terminar outros 2 relacionamentos antes que eles ficassem sérios o suficiente para apresentações. Após a morte da mãe, Ren e eu éramos o mundo um do outro, e eu sabia que ela precisava deixar alguém entrar, mesmo que me assustasse ter que compartilhá-la. Andrew parecia ótimo quando descobriu que eu adorava pescar. Todo o seu rosto se iluminou. Ele me contou sobre viagens que fazia com seu falecido pai antes que o câncer o levasse, há 2 anos. Naquele fim de semana, Andrew me acompanhou até o lago, só nós 2. Passamos 6 horas na água conversando sobre tudo. Desde seu trabalho em contabilidade até seus planos de pedir Ren em casamento quando economizasse para um anel bom. Ele me pediu conselhos sobre casamento e como ser um bom parceiro, ouvindo de verdade quando eu falava sobre a perda da minha esposa e como eu desejava ter tido mais tempo com ela. Quando mencionei que Ren mal havia sorrido desde o funeral, Andrew prometeu que faria de tudo para trazer a alegria de volta à vida dela. Quando ele me ajudou a carregar o barco e eu o chamei de filho, seus olhos se encheram de lágrimas, como se eu tivesse lhe dado algo que ele estava sentindo falta desde que o pai morreu. Nos meses seguintes, Andrew se tornou o filho que eu nunca tive. E, mais importante, ele trouxe Ren de volta à vida. Toda vez que eu a via, havia mais indícios da garota feliz de quem eu sentia falta desde que a mãe morreu. Andrew passava os fins de semana ajudando com o jardim, enquanto Ren fazia plantões de enfermagem, consertou a porta da minha garagem sem me deixar pagá-lo e começou a me acompanhar para jantares de quinta-feira quando Ren trabalhava até tarde. No dia de ação de graças, ele fez um brinde lindo sobre encontrar não apenas o amor com Ren, mas também a família que ele havia perdido quando o pai morreu. E todo mundo se emocionou, incluindo meu irmão, que nunca chora por nada. Quando meu próprio pai morreu repentinamente em fevereiro, Andrew pediu folga no trabalho para ajudar com os arranjos e ficou ao meu lado no funeral como se fosse da família. Ele até me pediu minha bênção para pedir Ren em casamento com o anel antigo de sua avó. E eu disse a ele que nada me faria mais feliz do que chamá-lo oficialmente de meu filho. Começamos a fazer viagens de fim de semana juntos, os 3, acampando em parques estaduais onde Andrew acordava cedo para nos preparar café na fogueira. Durante uma viagem às montanhas, ele me ensinou a pescar com mosca, algo que eu sempre quis aprender, mas nunca tive alguém com paciência suficiente para me ensinar. Ele ficou no rio gelado por 3 horas corrigindo minha técnica de arremesso, nunca se frustrando quando eu enrolava a linha pela 20ª vez. Vendo Ren nos observar da margem, sorrindo como eu não a via desde antes do câncer levar a mãe dela. Pensei que talvez nós 2 tivéssemos encontrado nosso caminho através do luto. Mas então, tudo desmoronou. Uma noite, alguém batia na minha porta com tanta força que peguei o taco de beisebol do meu armário. Quando abri pronto para atacar, Ren estava lá de pijama, descalça no frio gelado, todo o lado esquerdo do seu rosto inchado, roxo e preto. Seu olho estava completamente fechado e o sangue escorria de seu lábio partido para sua camisa branca, enquanto ela desabava em meus braços, soluçando tão alto que não conseguia falar. Ela finalmente me disse que Andrew a estava espancando há meses, começando com pulsos agarrados e empurrões, escalando para socos onde as roupas escondiam os hematomas. Ele a havia convencido de que ela tinha sorte de tê-lo depois de ter ficado tão danificada pela morte da mãe que mais ninguém iria querer alguém tão quebrada. Que eu finalmente parecia feliz de novo, e que ela tinha estragado isso se eu soubesse. Naquela noite, ele bebeu e a acusou de traí-lo, porque ela sorriu para o balconista da loja, e então a espancou até ela desmaiar quando ela tentou sair. O homem que eu tinha chamado de filho estava destruindo minha filha, enquanto eu lhe mostrava os pontos de pesca do meu avô e confiava receitas de família a ele. Pensei em todos os sinais que perdi enquanto celebrava o retorno da felicidade de Ren.
A maquiagem cada vez mais grossa, seu encolhimento quando Andrew se movia rápido demais, a maneira como ela ficava quieta nos jantares enquanto ele contava todas as histórias, sua pergunta sobre uma viagem de garotas. E Andrew rindo sobre por que ela precisaria ir a algum lugar sem ele. Aquele momento estranho na Páscoa, quando ela deixou cair um prato e ficou pálida de terror antes que Andrew sorrisse e dissesse: "Acidentes acontecem." Como ela tinha parado de usar suas roupas habituais e começou a cobrir cada centímetro de pele. Minha filha estava gritando silenciosamente por ajuda, enquanto eu agradecia a Andrew por devolver-a à vida. Segurei Ren enquanto ela chorava até adormecer no meu sofá. Seu corpo ainda tremia, mesmo inconsciente, por causa do trauma que eu não podia ver sob suas roupas. Quando ela acordou horas depois, desorientada e aterrorizada, até reconhecer minha sala de estar, olhei para o seu rosto destruído e pensei no que a mãe dela gostaria que eu fizesse. Minha esposa me fez prometer antes de morrer que eu protegeria nossa filha, não importando o custo, que eu seria ambos os pais, protetor e cuidador. Olhando para o rosto destruído de Ren, senti algo frio e definitivo se instalar no fundo do meu peito, sabendo exatamente o que a mãe dela esperaria de mim agora. Beijei sua testa com suavidade, evitando os hematomas, e ajeitei a manta. "Vou resolver isso de forma permanente", eu disse, minha voz saindo de um lugar que eu não reconhecia. "E você nunca mais terá que se preocupar com Andrew. O mesmo sol que nasceria amanhã sobre o que viesse depois." Eu devo ter adormecido na mesa, porque de repente a mão de Ren estava no meu ombro, me sacudindo suavemente. O relógio marcava 7 horas da manhã. 3 horas tinham passado como nada. "Pai." Sua voz era pequena, cautelosa. "Você foi vê-lo?" Eu levantei o olhar para o seu rosto arruinado, os hematomas ainda mais escuros na luz da manhã. Ela sabia. Claro que ela sabia. Sempre fomos capazes de nos ler, especialmente depois que a mãe dela morreu. "Ele está saindo da cidade", eu disse simplesmente. Ela se afundou na cadeira à minha frente, fazendo uma careta enquanto suas costelas protestavam com o movimento. "O que você fez?" "O que precisava ser feito." Ficamos sentados em silêncio por um tempo, o peso das verdades não ditas preenchendo o espaço entre nós. Então, Ren começou a chorar de novo. Mas não eram lágrimas de medo ou dor. Eram lágrimas de vergonha. "Eu deveria ter sido mais forte", ela sussurrou. "Eu deveria tê-lo deixado meses atrás. Eu deveria ter..." Eu estendi a mão e peguei a dela. "Nada disso é sua culpa." 2 horas depois, eu estava ajudando Ren a entrar no carro. Cada movimento a machucava. Eu podia ver isso na forma como ela prendia a respiração ao se sentar. A maneira como ela pressionava a mão contra as costelas. O hospital não ficava longe, mas cada buraco na estrada a fazia se encolher. "Precisamos documentar tudo", eu disse, embora as palavras me soassem amargas. Documentar para quê? Para que Andrew pudesse contratar um advogado e alegar que ela estava mentindo? O pronto-socorro estava calmo para uma manhã de terça-feira. A doutora Michelle Schwartz nos atendeu imediatamente quando viu o rosto de Ren. Ela foi gentil, mas minuciosa, catalogando cada hematoma com precisão clínica. Roxo preto ao redor do olho, lábio partido que exigiu 3 pontos, costelas machucadas, possivelmente trincadas, marcas de dedos em ambos os braços superiores, hematomas mais antigos nas costas em vários estágios de cicatrização. Alguns amarelos de semanas atrás, alguns roxos da semana passada. "O estado irá apresentar queixa mesmo que você não queira", explicou a doutora Schwartz enquanto tirava fotos. "Com lesões tão graves, não está mais em suas mãos." Ren assentiu sem dizer nada. Eu andava de um lado para o outro no corredor do lado de fora, enquanto elas terminavam o exame, minhas mãos se abrindo e fechando. Cada foto era uma prova do meu fracasso em protegê-la. Cada hematoma era um momento em que eu tinha rido das piadas de Andrew, em vez de ver o que ele realmente era. Às 11 horas, a detetive Elizabeth Moody chegou. Ela era mais velha, talvez uns 50, com olhos gentis e uma aura de competência que me fez confiar nela imediatamente. Ela entrevistou Ren sozinha enquanto eu esperava do lado de fora, fazendo um sulco no chão de linóleo do hospital. Pela janela da porta, pude ver Ren chorando enquanto falava. A detetive Moody dava-lhe lenços de papel
e esperava pacientemente que ela continuasse. Uma hora se passou, depois outra. Quando elas finalmente saíram, ambas as mulheres pareciam exaustas. Sr. Atkins, disse a detetive Moody, nós vamos encontrar Andrew e prendê-lo. Tentativa de homicídio, agressão, bateria. Ele está prestes a passar um bom tempo na cadeia. Se vocês conseguirem encontrá-lo, eu disse. A expressão dela se tornou sombria. Homens como Andrew sempre se acham mais espertos do que são. Nós o encontraremos. Mas quando chegamos em casa naquela tarde, eu não arrisquei. Instalei novas fechaduras em cada porta enquanto Ren descansava no sofá. A amiga dela, Laura Gonzalez, veio com sopa e ficou para fazer companhia a Ren enquanto eu reforçava as janelas e verificava as linhas de visão da rua. Ele tentou entrar em contato com você? Laura perguntou a Ren em voz baixa. Não, papai o assustou na noite passada. Ren olhou para mim. Ele não vai vir aqui. Mas nós dois estávamos errados. No dia seguinte, Andrew apareceu no hospital onde Ren trabalhava. As imagens de segurança mostraram-no discutindo com os seguranças, exigindo vê-la, alegando que ele ainda era seu contato de emergência. Ele causou tanta confusão que 3 seguranças tiveram que retirá-lo fisicamente. O chefe de Ren lhe concedeu uma licença imediata por sua segurança e a do resto da equipe. Ele está tirando tudo de mim, disse Ren quando chegou em casa. Meu trabalho, minha sensação de segurança, tudo. É temporário. Eu disse. Embora nós dois soubéssemos que algumas coisas não podiam ser recuperadas. 3 dias após o confronto, a detetive Moody ligou com notícias frustrantes. Eles não conseguiram encontrar Andrew para entregar a ordem de restrição. O apartamento dele estava vazio, desocupado às pressas. O telefone dele estava desligado. Seus cartões de crédito sem uso. Seu carro não estava em lugar nenhum. Vocês têm outro lugar para ficar? Ela perguntou. Família fora da cidade? Nós não vamos fugir dele, disse Ren com firmeza. Por que Andrew teve que fazer uma atuação tão perfeita por meses se seu verdadeiro plano era apenas machucar Ren? As viagens de pesca, os jantares em família, ajudar no funeral do meu pai. Isso é muito esforço para alguém secretamente violento, mas eu podia ver o medo nos olhos dela. Andrew conhecia nossas rotinas, nossos horários, onde fazíamos compras, onde comíamos. Ele passou meses nos estudando enquanto fingia nos amar. Naquela noite, eu saí para a minha caminhonete para buscar mantimentos e encontrei todos os 4 pneus cortados. Cortes profundos e furiosos que os tinham esvaziado completamente. Uma nota sob o para-brisa com a caligrafia de Andrew. Você tirou tudo de mim. Daniel veio me ajudar a trocá-los, trazendo seu equipamento completo da garagem. Enquanto trabalhávamos, ele mencionou em voz baixa. Tenho uma arma que você pode pegar emprestada se precisar. Ainda não, eu disse, embora nós dois soubéssemos que isso estava mudando. A oferta continua de pé, disse Daniel. Alguns problemas não podem ser resolvidos com conversa. Naquela noite, o 4º dia desde o confronto, Ren acordou gritando às 2 da manhã. Eu a encontrei barricada no banheiro, convencida de que Andrew estava em casa. Ela tinha empurrado o cesto de roupa suja contra a porta e estava encolhida na banheira, tremendo violentamente. Ele está aqui, ela repetia. Eu o ouvi. Ele está na casa. Demorou 1 hora para acalmá-la o suficiente para que ela saísse. Nós checamos cada quarto juntos, cada armário debaixo de cada cama. A casa estava vazia, mas o medo permaneceu. Ela me pediu para checar de novo. E depois de novo. Você realmente o teria matado? Ela perguntou ao amanhecer. Naquela noite, no apartamento dele. Eu não respondi. Nós dois sabíamos a verdade. No 5º dia, começamos a nos mover entre os lugares. A casa de Daniel em uma noite, um motel na próxima, o apartamento de Laura. Nunca o mesmo lugar 2 vezes. Nunca um padrão previsível. Ren odiava isso. Ela odiava ser forçada a sair da sua própria casa. Ela odiava dar a Andrew esse poder. É isso que ele quer, ela disse. Nos controlar mesmo quando ele não está aqui. A detetive Moody ligava diariamente,
frustrada com a habilidade de Andrew de se manter escondido. Ele tem que aparecer eventualmente. Homens como ele não conseguem ficar longe. A obsessão deles não os deixará. No 7º dia, cometemos o erro de voltar para casa para pegar mais roupas. A casa parecia normal por fora, mas por dentro, as coisas tinham sido movidas. Fotos viradas para baixo. A foto da minha esposa, desaparecida da lareira. E na cama de Ren, um peixe morto, da mesma espécie que costumávamos pescar no lago. Ele tinha estado em nossa casa, tocado nossas coisas, deixado sua marca para mostrar que podia nos alcançar quando quisesse. Ren ficou parada na porta, olhando para o peixe morto em seu travesseiro. Algo na sua expressão endureceu. Não vou deixar que ele nos expulse da casa da mamãe. Esta é a nossa casa. Ren. Não! A voz dela era de aço. Paramos de fugir. Nós ficamos aqui. O 8º dia começou com a ligação de Daniel. Sua voz era tensa, urgente. Mike, acabei de ver o seu cara, Andrew, na Chevron, na Rota 9. Ele estava comprando galões de gasolina e falando sozinho. Ele estava com uma aparência ruim, como se não tivesse dormido por dias. Meu sangue gelou. Galões de gasolina significavam fogo. Fogo significava que ele estava planejando algo. Você ligou para a polícia? Sim, mas ele já tinha ido embora antes que eles chegassem. Mike, ele estava mal. Muito mal. Como um homem que não tem nada a perder. Naquela noite, eu estava limpando a arma de Daniel na garagem quando Ren me encontrou. Eu finalmente tinha aceitado a oferta dele, dizendo a mim mesmo que era apenas uma precaução, mas nós dois sabíamos mais. Ela parou na porta, me vendo olhar o cano, sua expressão ilegível. Me ensina. Ren, eu preciso saber como me proteger. A voz dela era firme, decidida. Você nem sempre estará lá. E Andrew, ele não vai parar. Então eu ensinei minha filha a segurar uma arma. Fomos para o porão, onde o som não se espalharia. Trabalhando com ela descarregada, mostrei o seguro, como checar a câmara, como mirar. As mãos dela estavam firmes, mais firmes do que as minhas tinham estado naquela noite no apartamento de Andrew. A mamãe odiaria isso, ela disse, apontando o cano para um alvo imaginário. Não, eu a corrigi. Sua mãe odiaria que isso fosse necessário. Mais 2 dias se arrastaram. Nós nos movíamos por eles como fantasmas, sempre observando, sempre prontos. Então, a detetive Moody ligou com o que ela disse ser uma boa notícia. Nós o rastreamos até o motel Riverside na rodovia 60, ela disse, a emoção se infiltrando em seu tom profissional. Vamos prendê-lo amanhã de manhã. Tudo isso vai acabar logo. Ren de fato sorriu quando eu contei a ela. Um sorriso real, o primeiro que eu via desde aquela noite. Aquela em que ela apareceu descalça e sangrando. Pedimos pizza naquela noite, fingindo que as coisas eram normais, fingindo que não estávamos ambos armados agora, mudados pelo veneno de Andrew, em pessoas que não reconhecíamos. Mas a prisão deu errado. A detetive Moody ligou na manhã seguinte, sua voz monótona de frustração. Ele correu, nos viu chegando e fugiu no carro dele. Ele bateu em uma árvore a cerca de 3 quilômetros da estrada. Ele está... Eu não pude terminar a pergunta com Ren ouvindo. Ferido, mas vivo. Braço quebrado, contusão. Ele já está sob custódia. Mas Mike... Ela fez uma pausa. Ele está dizendo que você o atacou primeiro. Que Ren está mentindo sobre o abuso. O advogado dele já está montando um caso. O julgamento foi marcado para 6 meses depois. 6 meses de espera, de olhar por cima do ombro, da sombra de Andrew se tornando mais longa. Mas a pior parte veio 1 semana depois, quando ele saiu sob fiança. É substancial, a detetive Moody nos garantiu. E ele terá um monitor de tornozelo. O juiz diz que ele não é um risco de fuga. Ren ficou pálida com a notícia. Eu senti aquela coisa fria no meu peito. A coisa que vinha crescendo desde aquela noite se espalhar um pouco mais. Andrew ficou com o primo dele logo fora do limite de 300 metros da ordem de restrição. Víamos o carro dele estacionado a uma distância legal da nossa casa, do trabalho de Ren, do supermercado. Sempre observando, sempre lá. A polícia disse que não podiam fazer nada se ele não estivesse quebrando a ordem. Ele é inteligente.
a detetive Moody admitiu durante uma de suas verificações. Ele sabe exatamente até onde pode ir sem violar os termos. Naquela noite, eu segui Andrew até um bar no centro da cidade. Sentei na minha caminhonete no estacionamento, olhando pela janela enquanto ele ria com amigos, gesticulando descontroladamente. Eu podia vê-lo se fazendo de vítima, provavelmente contando a ele sobre sua ex-namorada louca e seu pai violento. Eles acreditaram nele. Homens como Andrew sempre eram acreditados. Sentei lá com a arma de Daniel no banco ao meu lado, pensando em como seria fácil. Esperar ele sair bêbado. Segui-lo até um lugar escuro. Fazer parecer um assalto que deu errado. Mas Ren precisava de mim aqui, não na prisão. Então eu dirigi para casa e a encontrei sentada na mesa da cozinha, incapaz de dormir. Você o seguiu, ela disse. Não era uma pergunta. Sim. Você fez? Mas eu queria. Ela assentiu, entendendo perfeitamente. Nós dois estávamos lutando a mesma batalha agora. A que existia entre quem costumávamos ser e quem Andrew estava nos transformando. 3 dias depois, Andrew cortou seu monitor de tornozelo e desapareceu. A ligação veio de manhã cedo. A detetive Moody parecia exausta. Ele sumiu. Estamos procurando, mas apenas fiquem atentos. Trancem tudo. Teremos um carro na frente da casa de vocês. Passamos aquele dia barricados lá dentro, pulando a cada som. O carro da polícia do lado de fora era reconfortante, mas nós dois sabíamos que, se Andrew realmente quisesse entrar, ele daria um jeito. Homens como ele sempre davam. Naquela tarde, eles encontraram o carro dele no lago. Nosso lago, o lugar onde tínhamos passado tantas horas tranquilas pescando, onde ele me chamou de pai e eu o tinha ensinado a fazer iscas. Ele estava envenenando cada boa memória, transformando todas em armas. Estamos revistando a área, a detetive Moody nos disse. Mas há muito terreno para cobrir. Ele não estava fugindo. Nós dois sabíamos que ele estava planejando algo. Na noite seguinte, Daniel me ligou de sua garagem. Sua voz estava trêmula, assustada de um jeito que eu nunca tinha ouvido de um homem que sobreviveu a 3 missões no Afeganistão. Ele estava aqui, Mike, na minha garagem, com uma faca. Nós brigamos. Eu quebrei o braço dele, o bom, mas ele escapou. Eu preciso de pontos, mas vou ficar bem. Daniel, sinto muito. Não se desculpe. Apenas mantenha essa arma por perto. Ele está muito ferido agora e desesperado. Isso o torna mais perigoso, não menos. Na manhã seguinte, Andrew ligou de um telefone roubado. Sua voz estava arrastada por causa de analgésicos, quase incoerente, mas a fúria se manifestava claramente. A culpa é sua. Ele divagou. Você a virou contra mim. Nós éramos felizes. Éramos perfeitos. Você arruinou tudo. Venha tentar alguma coisa, eu disse, minha voz firme. Veja o que acontece. Ah, eu vou. Eu vou tirar tudo de você, assim como você tirou tudo de mim. A ligação caiu. Nós dois sabíamos que isso terminaria em breve, de um jeito ou de outro. A detetive Moody apareceu naquela tarde com sacos de evidências cheios de diários que eles tinham encontrado no carro de Andrew. Páginas e páginas sobre Ren. Planos detalhados para levá-la, recibos de corda e sedativos. Ela nos mostrou fotos das páginas. O nome de Ren escrito centenas de vezes em uma caligrafia cada vez mais errática. Ren correu para o banheiro e vomitou. Eu encarei as fotos, a evidência física da obsessão de Andrew, e senti aquela coisa fria no meu peito congelar de vez. Precisamos levar vocês para um lugar seguro, disse a detetive Moody, em algum lugar que ele não conheça. Naquela noite, levei Ren para a nossa cabana na floresta. Ficava 3 horas ao norte, um lugar que a mãe dela e eu tínhamos comprado anos atrás, mas raramente usávamos. Andrew nunca soube disso. Deveríamos estar seguros lá. Mas quando chegamos, havia pegadas frescas na terra ao redor da cabana. Pegadas de botas que não eram nossas, circulando o prédio como um predador à espreita de uma presa. Ele nos encontrou, Ren sussurrou. Estávamos sozinhos aqui, sem sinal de celular, sem vizinhos por quilômetros. Exatamente onde ele nos queria. Eu verifiquei cada fechadura, cada janela, enquanto Ren desempacotava nossas coisas. Tínhamos comida para alguns dias,
A arma, o taco. Poderíamos aguentar até de manhã, depois voltar para a cidade e nos reorganizar. Mas algo parecia errado. A floresta estava silenciosa demais, como se até os animais soubessem que um predador estava por perto. Às 22 horas, a energia acabou. Não foi uma falha ou um surto, apenas uma escuridão súbita e completa. Não foi um acidente. Fique calma. Eu sussurrei para Ren, embora meu próprio coração estivesse acelerado. Pegue a arma. Ouvi um movimento do lado de fora. Passos no deck, lentos, deliberados. A energia acaba em uma cabana remota, enquanto um perseguidor perigoso circunda o lado de fora. Alguém claramente assistiu a muitos filmes de terror e pensou: Ei, vamos tentar todos os clássicos de uma vez. Ele queria que soubéssemos que ele estava lá. Ren, tranque-se no banheiro, eu disse. Não. Sua voz era firme. Ficamos juntos. Ela tinha a arma. Eu tinha o taco. Ficamos na sala de estar escura, de costas para a parede, esperando. A voz de Andrew veio de fora, abafada, mas clara. Eu te amo, Ren. Eu não posso viver sem você. Suas palavras alternavam entre súplicas e ameaças. Amor e ódio, tudo misturado em uma sopa tóxica de obsessão. Nós fomos feitos para ficarmos juntos. Seu pai a envenenou contra mim, mas eu te perdoo, eu sempre vou te perdoar, mesmo depois de você me fazer te machucar. Você é doente, Ren gritou, sua voz mais forte do que eu esperava. Eu sou doente. Andrew riu. Um som agudo e descontrolado. Você é quem me deixou assim. Você e sua famíliazinha danificada. Sua mãe morta e seu pai quebrado. Eu tentei consertar vocês dois, mas vocês não deixaram. A janela explodiu. Cacos de vidro voaram pela sala enquanto Andrew entrava. Seu braço quebrado em um gesso sujo. Seu braço bom segurando a faca da garagem de Daniel. Seus olhos estavam selvagens, desfocados, como se ele estivesse vendo algo além daquele cômodo. Eu balancei o taco, mas ele se abaixou com uma velocidade surpreendente para alguém tão ferido. Ele correu em direção a Ren, a faca erguida, gritando algo incoerente sobre amor e traição. A arma disparou. O som foi incrivelmente alto na pequena cabana, fazendo meus ouvidos zumbirem. Andrew cambaleou para trás, o vermelho se espalhando pela sua camisa, mas ele não caiu. Ele deu mais um passo em direção a Ren, a faca ainda erguida. Eu abaixei o taco em seu ombro com toda a minha força. Senti ossos quebrando. Ouvi-o gritar. A faca caiu de sua mão enquanto ele se ajoelhava. Ele caiu para a frente, o sangue se acumulando embaixo dele no chão da cabana. Sua respiração estava molhada, ofegante. Ren ficou paralisada, a arma ainda levantada, olhando para o que havíamos feito. Eu verifiquei o pulso dele. Fraco, mas lá estava. Ele estava morrendo, mas ainda não morto. Tivemos minutos para decidir. Eu estendi a mão para o meu telefone para ligar para o 190, mas a mão de Ren me impediu. Espere, ela disse, sua voz perfeitamente firme. Ela olhou para Andrew sangrando no chão, lembrando de cada hematoma, de cada ameaça, de cada momento de terror que ele lhe tinha dado. O que a mamãe faria? Ela perguntou. Nós dois sabíamos a resposta. A mãe dela a teria protegido a qualquer custo. Teria escolhido a segurança de Ren em vez da vida de Andrew sem hesitação. Ficamos ali por 5 longos minutos, observando a respiração de Andrew ficar mais rasa. Os olhos dele encontraram os de Ren uma última vez, confusos e com raiva mesmo no fim. Então, eles ficaram vazios. Só então eu liguei para o 190. Houve um intruso, eu disse calmamente. Ele invadiu e nos atacou. Nós nos defendemos. Precisamos de polícia e uma ambulância. Embora seja tarde demais para o intruso. A polícia chegou em 1 hora, embora tenha parecido dias. A detetive Moody pegou nossas declarações separadamente, mas nossas histórias batiam porque eram, em sua maioria, verdadeiras. Nós apenas omitimos aqueles 5 minutos de observação, de escolha. A cena apoiava nossa história. Janela quebrada, faca, o histórico de Andrew. Os olhos da detetive Moody ficaram nos meus por 1 segundo a mais, como se ela pudesse ver através da linha do tempo cuidadosamente construída. Mas ela apenas assentiu
e fechou seu bloco de anotações. Precisamos de vocês dois na delegacia para depoimentos formais, ela disse. Procedimento padrão. A viagem para a delegacia às 2 da manhã parecia surreal. Ren sentou ao meu lado no banco do passageiro, ainda usando a camisa com o sangue de Andrew. Nenhum de nós falou. O que havia para dizer? Tínhamos cruzado a linha juntos, nos tornado cúmplices de algo mais sombrio do que autodefesa. Na delegacia, eles nos separaram. Salas diferentes, detetives diferentes. Christopher Clark me entrevistou enquanto a detetive Moody levava Ren. Eu mantive nossa história, a invasão, o ataque, a autodefesa. Descrevi Andrew subindo pela janela com uma faca, Ren atirando quando ele veio para cima dela, eu o atingindo com um taco. Tudo verdade. Eu apenas encurtei a linha do tempo. Fiz a morte dele ser imediata em vez daqueles longos 5 minutos observando-o sangrar até morrer. Você fez o que tinha que fazer, o detetive Clark disse quando eu terminei. Caso claro de autodefesa. Mas seu tom sugeria que ele sabia que havia mais. Policiais sempre sabem. Eles apenas decidem o que vale a pena investigar. Quando eles finalmente nos liberaram ao amanhecer, Ren parecia vazia. Voltamos para casa em silêncio, passando por carros de notícias já se aglomerando na cabana. Na manhã seguinte, a morte de Andrew estaria em todos os lugares. No dia seguinte, a história chegou às notícias locais. Mulher mata ex-namorado em autodefesa após meses de abuso. Eles usaram a foto de Andrew da sua prisão, fazendo-o parecer perigoso. Usaram a foto de formatura da Ren na faculdade de enfermagem, fazendo-a parecer inocente. A narrativa se escreveu sozinha. Sobrevivente corajosa revida contra seu agressor. Ninguém questionou. O telefone de Ren vibrava constantemente com mensagens de amigos que não sabiam do abuso. Ela não respondeu a nenhuma delas, apenas sentou na mesa da cozinha, olhando para suas mãos. As mãos que seguraram a arma, as mãos que puxaram o gatilho. Todos querem saber por que eu não contei a eles. Ela disse calmamente. Como eu explico que a vergonha é mais alta que o medo? Daniel veio consertar a janela da minha caminhonete que Andrew tinha quebrado semanas atrás. Trabalhamos em um silêncio confortável, do jeito que os homens fazem quando as palavras piorariam as coisas. Antes de ir embora, ele apertou meu ombro. Sua esposa teria orgulho, ele disse. Você protegeu Ren. É só isso que importa. Eu queria acreditar nele, mas eu continuava pensando naqueles 5 minutos, na escolha que tínhamos feito de deixar Andrew morrer. Ela teria orgulho disso também, ou ficaria horrorizada com o que tínhamos nos tornado? A investigação foi encerrada rapidamente. Na segunda semana, a detetive Moody ligou com a notícia oficial. Nenhuma acusação seria feita. Clara autodefesa. O promotor nem levaria o caso a um grande júri. O histórico de violência de Andrew, a ordem de restrição, a invasão, a arma, tudo apoiava a nossa história. Vocês podem seguir em frente agora, ela disse. Mas seguir em frente não era tão simples. O trauma não acaba quando a ameaça morre. Ele vive em seus ossos, muda seu DNA, reescreve quem você é em nível celular. Ren voltou ao trabalho 3 semanas após a morte de Andrew. Ela tentou fingir que tudo estava normal, mas eu podia ver as mudanças. Ela se encolhia quando pacientes do sexo masculino levantavam a voz. Ela verificava cada saída em cada quarto. Ela ficava de costas para as paredes, nunca para as portas. A confiança fácil que ela costumava dar livremente tinha desaparecido, substituída por uma vigilância constante. Um paciente agarrou meu pulso hoje. Ela me disse uma noite, só tentando chamar minha atenção, mas eu quase quebrei os dedos dele antes de me lembrar onde eu estava. Tivemos nosso primeiro jantar de verdade juntos 4 semanas depois daquela noite. Não comida para a viagem, comida em silêncio, mas uma refeição de verdade que eu cozinhei. Ren empurrou a comida em seu prato por um tempo antes de falar. Não sinto pena de ele estar morto, ela disse, encontrando meus olhos. Sinto pena de eu ter tido que ser a que puxou o gatilho. Sinto muito pelo que isso fez conosco, mas não sinto pena de ele ter ido embora. Eu sei. Eu disse. E eu sabia. A culpa que carregávamos não era pela morte de Andrew.
Era sobre nos tornarmos pessoas capazes de escolher deixar alguém morrer. Na semana seguinte, eu encontrei Ren no cemitério sentada perto do túmulo de sua mãe. Ela estava falando baixinho, contando à mãe tudo sobre Andrew. Sobre o abuso, sobre aquela noite na cabana, sobre quem havíamos nos tornado. Eu perguntei a ela se ela nos perdoaria. Ren disse quando eu me sentei ao lado dela. Pelo que fizemos, pelo que não fizemos. O que você acha que ela diria? Eu acho que ela diria que está feliz por estarmos vivos. É tudo o que ela sempre quis. Que nós sobrevivermos, mesmo que sobreviver nos tenha mudado. Naquela tarde, a detetive Moody parou em casa. Não oficialmente, ela deixou isso claro. Apenas para ver como estávamos, ela disse. Mas, durante o café, ela nos contou algo que aliviou o peso no meu peito. Andrew tinha outras 2 ordens de restrição. Ela disse calmamente. Em estados diferentes, com mulheres diferentes, com padrões semelhantes de escalada. Vocês não foram as primeiras vítimas dele. Ela fez uma pausa, escolhendo suas palavras com cuidado. Mas foram as últimas. Às vezes o sistema falha e as pessoas precisam se proteger. Fico feliz que vocês 2 tenham sobrevivido. Depois que ela foi embora, Ren e eu assimilamos a informação. Andrew tinha feito isso antes. Teria feito de novo. Quantas mulheres nós tínhamos salvado ao acabar com ele? Na semana seguinte, fomos ao apartamento de Ren para embalar as coisas de Andrew. Ela vinha adiando, mas o primo dele queria os pertences. Enquanto encaixotávamos suas roupas e livros, Ren encontrou algo que a deixou pálida. Câmeras escondidas. 3 delas, escondidas em saídas de ar e atrás de porta-retratos. Ele a estava assistindo mesmo quando não estava lá. A violação parecia fresca novamente, continuando mesmo após a sua morte. Por quanto tempo? Ren perguntou, embora nós 2 soubéssemos que não havia uma resposta boa. Queimamos as câmeras no quintal, observando o plástico derreter e a fumaça. Mais um segredo entre nós. Outra coisa que nunca contaríamos a ninguém. Daniel e Laura nos ajudaram a repintar a casa naquele fim de semana, tentando cobrir os fantasmas que pairavam em cada cômodo. Pintamos o antigo quarto de Ren, a sala de estar onde ela tinha desabado naquela primeira noite, a cozinha onde tínhamos planejado o que fazer. Laura trouxe música e vinho, tentando fazer com que parecesse um novo começo em vez de um exorcismo. Em um momento, Daniel fez uma pia da minha técnica de pintura terrível e Ren realmente riu. Não foi uma risada educada ou forçada, mas uma risada verdadeira que veio da barriga. Por apenas um momento, ela pareceu ela mesma novamente, a garota de antes de Andrew. Antes do abuso, antes daquela noite na cabana, então a sombra voltou. Mas aquele momento de luz me deu esperança. Começamos a terapia juntos 8 semanas após a morte de Andrew. O terapeuta nos perguntou diretamente se nos arrependíamos daquela noite. Ren e eu nos olhamos, toda uma conversa naquele olhar. Nós nunca tínhamos falado sobre os 5 minutos, não diretamente, mas nós 2 sabíamos que eles viviam entre nós, um segredo compartilhado que nos unia na escuridão. Nós nos arrependemos de ter chegado a esse ponto, eu disse finalmente. Nós nos arrependemos de não termos visto os sinais antes, aqueles 5 minutos de vê-lo morrer. É uma omissão e tanto para os depoimentos policiais deles, não é? Me faz pensar o que a detetive Moody realmente sabe quando ela menciona tão casualmente aquelas outras ordens de restrição mais tarde. Nós nos arrependemos que Andrew tenha escolhido a violência e nos forçado a escolhê-la também. Mas não o resultado. O terapeuta pressionou gentilmente. Não, Ren disse firmemente. Não o resultado. 2 meses depois daquela noite, eu me vi no lago onde Andrew e eu costumávamos pescar. Eu fiquei na margem, lembrando de todas aquelas manhãs tranquilas, ensinando-o a fazer iscas. Ele me chamando de pai com lágrimas nos olhos. O jeito que ele tinha falado sobre encontrar o pai que ele tinha perdido. Algo daquilo foi real, ou cada momento foi uma manipulação calculada para se aproximar de Ren? Eu provavelmente nunca saberia. Predadores como Andrew eram especialistas em camuflagem, mostrando exatamente o que você queria ver. Ren me encontrou lá naquela tarde. Ela ficou ao meu lado, pegando pedras chatas e as atirando sobre a água.
Não conversamos por um longo tempo, apenas ficamos juntos, observando as ondulações se espalharem e desaparecerem. Importa? Ela finalmente perguntou. Se algo daquilo foi real? Eu pensei sobre isso. Acho que não. Real ou falso, levou ao mesmo lugar. Nós sobrevivemos, ela disse. É isso que importa, mesmo que sejamos pessoas diferentes agora. Conforme a noite se aproximava, o lago ficou dourado sob o sol poente. Ren olhou para mim com aqueles olhos que tinham visto demais. Você ainda se reconhece? Ela perguntou. A pergunta que eu estava evitando há 2 meses. Eu pensei no homem que tinha ensinado Andrew a pescar, que tinha confiado a ele receitas de família, que o tinha chamado de filho. Aquele homem se foi, substituído por alguém mais duro, alguém capaz de assistir um homem morrer sem pedir ajuda. Não, eu admiti. Mas eu reconheço o homem que sua mãe precisava que eu me tornasse, o pai que faria qualquer coisa para proteger sua filha. Ela assentiu, entendendo perfeitamente. Nós dois éramos estranhos para nós mesmos agora, transformados pela violência e pela necessidade. Quando a escuridão caiu, ficamos ao lado do lago. 2 pessoas para sempre mudadas, ligadas pelo sangue, tanto compartilhado quanto derramado. A água estava calma, refletindo as estrelas que começavam a aparecer. Nós não estávamos calmos. Talvez nunca mais fiquemos calmos. Mas estávamos vivos, estávamos juntos. E às vezes, quando o mundo mostra seus dentes, essa é a única vitória que importa. Ren pegou minha mão enquanto estávamos lá, seu aperto firme e seguro. A mamãe entenderia, ela disse, sobre os monstros que nos tornamos para lutar contra o monstro. Ela entenderia que às vezes o amor significa se tornar algo terrível para proteger o que importa. O lago guardava todas as nossas memórias. As boas com Andrew antes de sabermos o que ele era, e o conhecimento do que havíamos feito depois. Ele guardaria nossos segredos. Este lugar onde eu tinha sido feliz e inocente. Agora seria onde eu viria para lembrar que a inocência era um luxo que não podíamos mais nos dar. Éramos sobreviventes agora. Ren e eu. Não vítimas, não heróis, apenas 2 pessoas que fizeram o que era necessário quando o sistema nos falhou. Escolhemos um ao outro em vez de qualquer outra coisa, até mesmo nossas próprias almas. E enquanto voltávamos para o carro na escuridão, deixando o lago em seu silêncio antigo, eu sabia que faríamos essa escolha de novo. Todas as vezes.